Uhum. Então tá, pode começar então, Daniel. Olá, amigos e amigas da página do Centro Espírita Paulo e Estevão. Aqui estamos mais uma vez, mais uma noite, reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, para conversarmos um pouco sobre Espiritismo, entendendo os desafios, mas acima de tudo vendo como o Espiritismo pode nos ajudar como ferramenta transformadora. Sejam bem-vindos que estão chegando aqui na sala. Marta Assunção, que está sempre conosco, seja bem-vinda, Marta. Viviane, a Viviane lá de Pratinha, seja bem-vinda. Maria Cândida, seja bem-vinda. Rogério, meu irmão, seja bem-vindo. Renata Félix, lá de Florianópolis, que está sempre conosco, seja bem-vinda, viu, Renata, mais uma vez. A você e a todos aqueles que estão na nossa página. Vamos fazer uma prece, como nós temos feito habitualmente, todos os dias, entendendo que a prece harmoniza-nos intimamente, nos coloca na posição de contato direto com o alto, despertando a nossa consciência, como muito bem lembra o nosso querido amigo de hoje, Sebastião Camargo, para que a espiritualidade inspire a nossa caminhada aqui na Terra. Lembrando do exemplo de Paulo, o grande apóstolo do cristianismo, aquele que deu a vida em sacrifício à doutrina moral do Cristo. Lembrando de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, o exemplo máximo de perdão aqui na Terra, aquele que vivenciou, através dos seus atos, a lei de amor. Que essa falange amorosa possa inspirar a nossa reunião da noite, inspirar o querido amigo e irmão Sebastião Camargo, bem como todos aqueles que nos ouvem nessa noite. Que a vibração de amor do Cristo possa sensibilizar as fímbrias mais íntimas dos nossos sentimentos. Que assim seja. Boa noite a todos que chegaram. A Sandra lá de Perdizes, que está sempre conosco. Sebastião, seja bem-vindo. Leidiane Neves, se não me engano, estava conosco ontem. Seja bem-vindo, Leidiane. O Elton Ferreira. Ah, que bom, Sandra, que a internet está boa aí hoje. Nesses tempos de pandemia, a internet anda difícil mesmo. Eneida, Nilvânia, Maria Célia, Cláudia, Letícia, sejam todos bem-vindos. Antes de apresentar o nosso amigo da noite, vamos fazer uma pequena leitura do Evangelho. Sônia, lá de Formiga, seja bem-vinda. Cláudia, que nome lindo, Cláudia. Cláudia Esperança. Temos precisado dela nesses dias, né, Cláudia? No capítulo 11 do Evangelho, amar ao próximo como a si mesmo, a lei de amor, uma das mais belas páginas de toda a codificação, mensagem de Lázaro, a lei de amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais.
Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor a seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem as misérias do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, ele fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Vamos ler também uma pergunta do Livro dos Espíritos, que está no livro 2, no capítulo 2, Encarnação dos Espíritos, na questão 145. Como se explica que tantos filósofos, antigos e modernos, tenham discutido tanto tempo sobre a ciência psicológica sem terem alcançado a verdade? Esses homens eram precursores da doutrina espírita eterna. Prepararam os caminhos, mas eram homens. E se enganaram por tomarem as próprias ideias pela luz. Mas os próprios erros servem para deduzir a verdade, mostrando o pró e o contra. Aliás, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo vos faz compreender. Com essas duas mensagens, nós cumprimentamos a todos aqueles que chegaram no decorrer da nossa leitura. A Neumar, a minha amiguinha, a Rosa, seu Milton, seja bem-vindo, o Elton Veloso, Maria Edilma, e a todos vocês que nos assistem nessa noite tão especial. Eu queria, antes de apresentar o nosso convidado da noite, o nosso ilustre convidado, pedir para vocês, para aqueles que podem, aqueles que puderem, compartilharem essas lives para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, para que mais almas sejam beneficiadas pelo conhecimento espírita que tão bem nos faz, não é? Nós temos uma página no Facebook, todos estamos acompanhando hoje por uma página no Facebook. Aqueles que não se inscreveram, podem se inscrever no Facebook. Mas eu gostaria de fazer também um pedido especial. Nós estamos engatinhando com um canal no YouTube. Nós criamos recentemente um canal no YouTube, onde todas as palestras que são ministradas aqui na Casa Paulo Estevão, tanto aquelas que eram ministradas de forma presencial, como essas que estão sendo transmitidas apenas de forma digital, né, à distância, depois são lançadas nesse canal no YouTube. Então, aquelas pessoas que puderem se inscrever, deixar o seu like, né, para usar uma expressão mais moderna, nós agradecemos a todos por nos ajudar a divulgar. Boa noite, Rogério, meu amigo lá de São Gotardo. Hoje, nós estamos recebendo o nosso amigo e irmão Sebastião Camargo. Já esteve em Ibiá, né, Sebastião? Um amigo muito caro ao nosso coração. Ele fará uma abordagem inicial e depois nós teremos um bate-papo de perguntas e respostas, como temos feito ao longo dos dias. Então, aqueles que sentirem necessidade de fazer alguma pergunta, estejam à vontade para comentar. Vamos aproveitar a presença e a boa vontade do nosso amigo Sebastião. Sebastião, quanto tempo, né? Então, em nome de Paulo e Estevão, seja bem-vindo à nossa casa, ainda que de forma virtual. Queridos amigos, queridos irmãos, que Deus nos abençoe nesse instante divino, que o Cristo encontre em nós as ambiências necessárias para a eclosão de sua mensagem, que os amigos espirituais ou os benfeitores que nos amparam, que nos inspiram, que a nossa consciência possa nos intuir e que os elementais que nos sustentam neste instante divino possam criar as condições para que a palavra possa ser esclarecedora,
ao mesmo tempo confortadora e gerando estímulos para a libertação. O tema de hoje é o espírito do Espiritismo. O Espiritismo, como bem definiu Allan Kardec, ele trata da origem, da natureza e do destino dos espíritos. E conforme a leitura prévia do Daniel, é uma doutrina eterna. Não começou com Allan Kardec, tampouco terminou com ele. Com isso, não estamos desmerecendo Allan Kardec. Pelo contrário, ele é um dos mais lúcidos discípulos de Jesus, segundo Emmanuel. E a tarefa mais complexa foi a dele, porque receber ou ditar uma mensagem não é tão difícil. Agora, organizar até 3.000, 4, teve casos de chegar a 6.000 mensagens semelhantes. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ter mensagens que foi conjugada 4 mensagens de 4 espíritos para construir uma única mensagem, não é tarefa para qualquer um. Por isso, na visão de Viana de Carvalho, o Espiritismo é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. E no Livro dos Espíritos, na questão 628, há em tudo germes de grandes verdades. Na obra O Livro dos Médiuns, Allan Kardec nos recomenda ler de tudo, os prós, os contras, e não ficarmos limitados nem a um único sistema, nem a um único autor. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem dizer que a proposta essencial do ensino universal dos Espíritos, essa frase, eu elaborei, intuído e inspirado. Eu não vi em nenhuma obra até então. Porque se a doutrina é dos Espíritos, e no Evangelho segundo o Espiritismo consta que esse ensino é universal, qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tenha ou não a crença, pode recebê-lo. Porque a função dos Espíritos é estudar o Evangelho do Cristo e colocar esse Evangelho ao alcance de todos. Ele não disse de espíritas, nem de humanos, disse de todos. Porque se Emmanuel nos ensina a falar do Evangelho para os nossos órgãos, se Joana de Ângeles nos ensina a pregar esse mesmo Evangelho para as nossas células, moléculas e subdivisões, então o Evangelho é para todos, já que a matéria-prima do cosmos é o Espírito na sua origem, como princípio inteligente do universo. Então, quando estudamos o ensino universal dos Espíritos, não devemos esquecer, conforme consta na obra A Gênese, no item 55 do capítulo 1, que o Espiritismo caminha com o progresso e jamais será ultrapassado. Ele toca em todos os pontos da economia social e presta seu contributo. Não com teorias, mas com verdades práticas. E ele assimila sempre e assimilará ainda todas as doutrinas saídas do domínio da utopia transformadas em verdades práticas. Se assim não fizer, cessando de ser uma doutrina progressiva, ele se suicidará. E se uma nova revelação chegar por meio da ciência, ele a aceitará. E se a ciência demonstrar que nós estamos em equívoco em um ponto, modificaremos esse ponto, porque diante de fatos não existem argumentos. E uma das propostas essenciais do Espiritismo é estudar o espírito para compreender a sua origem, sua natureza e sua destinação. E todo o nosso propósito no Instituto Despertar da Consciência é estudar o espírito, porque a intenção de Allan Kardec era a transformação do indivíduo. Ele deixou muito claro que
O Espiritismo é para nos levar ao encontro do Cristo, que já está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós, Deus e o Cristo também estão. Então, se eles estão dentro de nós, segundo Emmanuel, o Evangelho também está. E para Joana de Ângeles, esse Evangelho é um repositório de força, de vitalidade e vida, de modo que nós podemos fazer o que Jesus decretou. Farão coisas maiores do que agora faço. Mas para isso eu preciso querer. É essencial saber. E, acima de tudo, fazer, amar. De modo que, quando falamos desta pandemia atual, com Joana de Ângeles, na sua última obra, Vidas Vazias, está muito claro a sua mensagem, quando a autora afirma que as pandemias começam nos nossos pensamentos em desalinho, nas nossas emoções desgovernadas, e nesta ambiência de pensamentos, de emoções, de perturbações interiores, é que esses vírus se nutrem desta energia deletéria e se tornam agressivos. Desde o início estamos num projeto de pequenas pílulas de 5 a 8 minutos, tempo de despertar, nas quais estamos chamando a atenção que a única cura para esse vírus, a cura real, é a harmonia interior. Esse evangelho que está em nós sendo colocado em ação, para que possamos elaborar pensamentos harmoniosos, sentimentos que qualificam esses pensamentos, palavras que semeiam esses pensamentos qualificados por esses sentimentos, e atitudes que cultivam para transformar-se nas ações na nossa imunidade. Amélia Rodrigues afirma que a oração é uma couraça de luz que nos protege por dentro, nos defende por dentro e nos imuniza por fora. E a oração é o mecanismo através do qual nós mergulhamos a nossa própria consciência e colocamos o Evangelho em ação. Por isso que para Joana de Ângeles, orar é iluminar-se de dentro para fora. Então, a oração não são palavras soltas, é um projeto de ação. Oração é força para Emmanuel e ação é serviço. Para André Luiz é um mecanismo avançadíssimo por meio do qual criamos esses elementos força, que são as nossas virtudes, ou ao mesmo tempo colocamos eles em ação, gerando estímulos para a vida. Por isso, quando falamos de Espiritismo, é uma doutrina eterna, mas não está pronta na codificação. Na realidade, a codificação é somente o livro dos Espíritos. As demais obras começam a decodificá-lo. Para quem já o estudou, ou pelo menos folheou, leu em parte, percebe que são 4 livros num só. A primeira parte trata dos elementos gerais do universo, ou seja, a nossa origem. E a obra A Gênese encarrega de decodificar ou começar a decodificação da primeira parte. A segunda fala da nossa natureza, dos nossos potenciais. E a obra O Livro dos Médiuns encarrega-se de iniciar essa decodificação. A terceira parte fala das leis morais da vida. E o Evangelho segundo o Espiritismo encarrega-se de começar esta decodificação. A quarta parte trata-se das bênçãos e consolações, a justiça divina, cujo o livro ou a obra O Céu e o Inferno encarrega-se de decodificar a quarta parte, principalmente quando compõe o Código Penal da Vida Futura. De modo que
A obra, a Revista Espírita, com 12 volumes, 12 anos de trabalho, é um laboratório fantástico que nós vamos encontrar várias e várias lições decodificando essa magnífica obra que começou com 276 questões. Depois ampliou-se para 501 na segunda edição. E para 1019, tendo daquelas 501 várias extraídas, outras tantas reformuladas e muitas outras acrescentadas, na obra com 1019 questões que nós temos hoje à nossa disposição. Mas se não buscarmos o espírito da letra, vamos dar um exemplo. Quando lemos questões como a de número 918, 919, 909, por exemplo, se não pararmos um pouco, 909, o homem poderia sempre. Então, o homem não poderia somente, poderia sempre vencer as suas más inclinações pelos seus próprios esforços? A resposta é sim. E na maioria das vezes fazendo pouco esforço. Agora, para que eu faça pouco esforço, eu preciso querer. Eu preciso saber para que eu possa agir. Se o que me falta é a vontade, para Leon Denis, ou ainda dentro da obra de Kardec, vamos viajar aqui primeiro. Na obra O Livro dos Médiuns, percebemos que com a vontade nós podemos criar átomos e com eles alimentos e medicamentos. Está lá do item 126 ao 131, Laboratório do Mundo Invisível. Na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, com a vontade dirigida para o bem, eu posso interferir nos fluidos, qualificá-los e realizar verdadeiros prodígios. Se o homem soubesse a força que tem e colocasse a sua vontade a serviço dessa força, seria capaz de realizar verdadeiros prodígios. A frase que está no Evangelho segundo o Espiritismo é assim, conforme a tradução. Se todos os encarnados estivessem cientes, e acrescento eu, conscientes também, da força que trazem em si mesmos, o Evangelho como força, vitalidade e vida, e colocasse a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios. E essa vontade, somada ao pensamento, na obra O Céu e o Inferno, transforma-se na oração, que é uma magnetização por meio da qual vamos agir e interagir com o nosso mundo perispiritual e orgânico e com o mundo mental, psíquico, emocional, perispiritual e orgânico dos assistidos também. E na obra A Gênese, eu posso usar esse mesmo pensamento, essa vontade, arrebanhar uma porção de fluidos, qualificá-los com as minhas virtudes e construir moléculas saudáveis e reorganizar, elaborar o processo de autocura e ainda afastar os maus espíritos pela presença desses bons fluidos, porque são fluidos qualificados pelas nossas virtudes. Então, quando estudamos o Espiritismo, entendemos quem somos, de onde viemos, por que viemos, qual o nosso objetivo, qual a nossa real função. Para vários autores, como Emmanuel, a saúde humana nunca será o resultado de comprimidos, de anestésicos, de soros ou de uma alimentação artificialíssima. Conforme muitos estão esperando as chamadas vacinas. Será que são vacinas mesmo? Ou, como nós vimos anunciar uma tal vacina que eliminaria, só para testá-la, 700 mil pessoas.
só para fazer o primeiro teste. Não sei se essa cifra seria mundial, mas é muito sério. A verdadeira vacina é o Evangelho. Pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Está no versículo 35 do capítulo 9 do Evangelho de Mateus. Então nós temos a cura em nós, já que Deus não criou doenças. Jesus nunca curou ninguém, embora pudesse fazê-lo. Ele nunca afirmou, eu curei você. Ele sempre afirmou, a sua fé te curou. Mas quando lemos no Evangelho segundo o Espiritismo, a fé precisa de uma base. E a base é a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar. Eu acredito porque tenho certeza, e só tenho certeza após a compreensão. E quando estudamos esse capítulo, que é o de número 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos noutra lição que a fé é mãe de todas as virtudes, inclusive do próprio amor. É ela que cria o amor substância e, consecutivamente, todas as virtudes. E quando falamos de fé, de criação das virtudes, no capítulo 27, no item 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos que a prece, isso mesmo, a oração é a filha primeira da fé. Então é um ser, porque a própria fé é uma entidade. É Amélia Rodrigues, na obra Pelos Caminhos de Jesus, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Está lá no capítulo 23, o Anjo da Misericórdia, quando ela narra a respeito de 4 entidades de alta hierarquia. E a primeira se apresenta a Jesus dizendo, tu te recordas, Senhor, eu sou a fé. A segunda, tu te lembras, eu sou a esperança. Que o Daniel falou do sobrenome da nossa internauta, Esperança. A esperança é a doce presença do amor, gestado pela fé, que é mãe de todas as virtudes, inclusive do próprio amor. E a terceira entidade se apresenta, eu sou a caridade. Muitos pensam que caridade é dar coisas. Caridade é um processo de autoiluminação, por meio do qual nós vamos criar essa entidade, que na ação liberta o assistido, não o aprisiona. E a quarta entidade, eu sou a misericórdia. Ou seja, todas as virtudes são seres. Por isso pedimos para o Daniel ler no Evangelho segundo o Espiritismo a lição de Lázaro, que até hoje eu não consegui sair do primeiro parágrafo. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. No início, o homem tem apenas instintos, mas os instintos para Allan Kardec já são forças da natureza, são elementais. São pequenas almas que destaca do nosso subconsciente para Pietro Baldi, na obra A Grande Síntese. Allan Kardec, na obra A Gênese, no capítulo 3º. Mais avançados, esses instintos se transformam em sensações. Para Joana de Ângeles, sensações são seres. E as sensações se purificam e se transformam em emoções. Para a mesma autora, emoções são seres, que podem nos perturbar ou nos pacificar. As emoções evoluem e se transformam em sentimentos, que também são seres com os quais podemos dialogar. Os sentimentos, no ponto mais delicado, é o amor, lei. Agora é o amor transformado em virtude. E a virtude que sintetiza a criação da fé. E o amor fracionado é o que chamamos de virtude, começando pela caridade. Nesse sentido. Por isso, Madre Teresa de Calcutá
nos dissera, num pensamento que nós estamos colocando em nosso segundo livro. O fruto do silêncio, quando eu silencio, de acordo com a minha inteligência, com o meu conhecimento, porque Kardec deixou claro, porque é o espírito de acordo com a sua inteligência, com o seu conhecimento, com a sua conduta moral, é que vai construir o novo corpo, que vai aperfeiçoá-lo. Então eu silencio e com a minha inteligência, com o meu poder imaginativo, com o meu poder criativo, que é o pensamento, eu começo a elaborar a oração. E em cada palavra eu devo revelar uma intenção, segundo Kardec. E essa oração nasce das entranhas da minha alma, da fonte dos meus desejos, e vai tomando forma e criando vida no campo mental. E de repente, sentimentos profundos, que são essas virtudes, vêm do âmago da consciência, do oásis do Evangelho. E quando se personifica na mente, recebe o nome de pensamentos. Isso mesmo. A oração é que cria os pensamentos. Segundo Amélia Rodrigues, Joana de Ângeles, vários outros luminares. Desse modo, quando estudamos o Espiritismo, entendemos que o que chamamos de instintos são pequenos seres, são pequenas almas, assim como a energia vital que organizam e mantém a vida biológica, são almas vitais. Os próprios átomos, componentes das moléculas, que edificam as células, que também são seres vivos com os quais podemos dialogar, as moléculas também são, e os átomos são aglomerados de forças vivas, segundo André Luiz. A matéria mental que usamos para edificar a bioenergia é composta de seres vivos incontáveis, de elementais. E com essa bioenergia nascida desta matéria mental, nós vamos criar os infracorpúsculos, o bóson de Higgs, o quantum de energia, para compor os neutrinos, para a edificação dos leptons, dos mesons, dos bárions, dos quarks, das estruturas atômicas. E tudo isso nasce do Evangelho. O Evangelho, como lei, é a força, amor, sabedoria. E como vitalidade, é substância. O amor, substância que gera e nutre. Nesse sentido, Joana de Ângeles nos esclarece que antes do amor não existia a criação tal como a conhecemos. E o amor é o mais potente antídoto na cura de todas as enfermidades, porque ele gera e nutre como substância, e organiza e mantém a vida em todas as suas expressões como lei. Então, como substância, ele nasce na expressão de nossos pensamentos. E eu posso escolher criar duas coisas com o meu pensamento. Vitalidade para gerar e nutrir, para reconstruir tecidos lesados, ou hormônios para organizar e manter. Leis. Porque os hormônios são leis fisiopsíquicas que governam o universo perispiritual e físico, segundo André Luiz. De modo que, quando falamos do espírito, do espiritismo, da essência que está por trás das letras, nós vamos buscando nesse conhecimento eterno, que existe em todas as partes, mas não existe por completo em parte alguma, segundo Kardec. Ele está no ar, ele está no espaço, ele está na natureza. Para Allan Kardec, na Revista Espírita, o Espiritismo é uma lei da natureza. De modo que esse ensino universal dos Espíritos é para mentes livres, que não tem amarras, não tem cercas, não tem cerceamentos, porque ele não tem rótulo.
Ele é um campo neutro e, conforme a obra O Céu e o Inferno, ele congraça todos os credos filosóficos, científicos e religiosos em torno de objetivos comuns. Nesses dias de pandemia, entender que nós é que criamos, André Luiz já tinha falado disso na obra Missionários da Luz. Nós é que criamos os vírus, os vibriões psíquicos, as larvas mentais, os vampiros que drenam o nosso energismo. Vampiros minúsculos do campo mental. Está lá quando fala do vampirismo. Somos nós que dilaceramos o cronograma organizacional de nossas células, o DNA, conforme Joana de Angelis na obra Dias Gloriosos, criando vírus e vibriões psíquicos com os nossos pensamentos em desalinhos, quando ela fala no capítulo Pensamentos e Doenças desta realidade. Então, se quisermos nos curar de todas as enfermidades, tanto as enfermidades congênitas ou as adquiridas por desrespeito às leis, o primeiro passo é amar. O segundo é amar. E o terceiro é amar. Então, o primeiro passo é amar o meu próprio corpo. O segundo é amar quem governa o próprio corpo, que é o mundo mental, expressando-se através do mundo perispiritual, porque o perispírito é o veículo de expressão da mente. E depois amar-me, como consciência que emana uma fração de si para criar o próprio mundo mental. Ame ao próximo conforme ama a si mesmo. Então, a partir desse alto amor, vamos trazer para essa emanação da consciência que é a mente, somente bons pensamentos. A partir da nossa pauta de trabalho, que é a prece, a oração. E quando eu silencio, no dizer de Madre Teresa, o produto do silêncio é a prece. O produto da prece é a fé, mais conhecimento. Porque é um plano de ação, um plano de aquisição de conhecimento, de si mesmo ou do entorno. E o produto da fé é o amor, substância. E o produto do amor, substância, é o serviço a si próprio, a todos. E o produto do amor, do serviço, melhor dizendo, é a paz. E a paz é um estado de tranquilidade interior à luz do dever fielmente cumprido. Então, quem serve, quem ama pelo prazer de ser útil, progride sempre, segundo Emmanuel na obra Fonte Viva, capítulo 82. E encontra em si mesmo, na fonte de força, vitalidade e vida que é o Evangelho, os recursos para a solução de todos os problemas. E quem já conseguiu transformar na prática 1% do que fala do cristianismo pelos lábios, conforme a obra Servidores do Além, Servidores no Além, de Emmanuel, consegue, só uma criatura, se fizer isto, vivenciando 1% do cristianismo que sai pelos seus lábios, ela consegue transformar a humanidade inteira e libertá-la de todo o mal. Então, eu não gostaria de falar muita coisa, porque às vezes fica mais confuso, mas vou falar mais 5 minutinhos e vou parar, e o Daniel entra com as perguntas se vocês tiverem algumas questões, mas vou dizer só isto. Então, para Emmanuel, o Evangelho não está aqui nos livros, nem acolá, mas sim em nós mesmos, portas adentro do nosso próprio espírito, nos mais íntimos reforços de nossa consciência e de nosso coração. Pode ir lá na obra Irmão, na lição Renúncia, que você encontra a informação. E na obra Espírito e Vida, de Joana de Angelis, Evangelho é um repositório de força, vitalidade e vida.
E ele, na expressão, é o amor que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Mas, além desses dois autores, Caena, na obra Canção da Natureza, narra que o Evangelho está no ar, ele está no espaço, ele está nos peixes, ele está nas águas. Para Bezerra de Menezes, em Páginas Esparsas, volume 2, e Miramês, em Força Soberana, o Evangelho está na natureza, ele está em tudo. Como expressão, o Evangelho recebe o nome de amor. Antes do amor não existia a criação. E quem é que faz acontecer o amor? O amor é a reunificação dos espíritos na sua origem, como mônadas, como átomos primitivos. Espíritos com E minúsculo, em unidades cada vez mais amplas, compondo a matéria elementar, que é a base do fluido universal, que se transmuta em matéria mental, que depois transforma-se em bioenergia, que vai compor os infracorpúsculos e depois toda a sequência do ser e do saber. E sabemos que nos relacionamentos muda o nome ainda desse amor. Chamamos de energia criadora, a energia sexual. O sexo, que é um mecanismo, segundo Emmanuel na obra Vida e Sexo, é espírito com E minúsculo e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Que em Missionários da Luz, com André Luiz, ele também narra que o sexo é espírito, o mecanismo. E a energia sexual como recurso da lei de atração, que é a lei de amor para a matéria inorgânica, na perpetuidade do universo, ela é inerente à própria vida, essa energia sexual. E ela gera cargas magnéticas em todos os seres, por meio das quais permutamos energias, tanto no relacionamento quanto no ato. E o ato é o que menos se permuta. Onde nós mais permutamos é na afetividade. Joana de Ângeles. É ali que criamos laços espirituais, nos relacionamentos sexuais. Não estou falando de ato sexual. Quando eu começo a pensar, eu começo a relacionar, porque ninguém consegue pensar sem interagir com todas as suas vivências, segundo Kardec, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. E se eu não consigo pensar sem interagir, eu não consigo interagir sem permutar. Porque eu estou em conexão com todos os seres que pensam como eu penso e com todos os seres que não pensam como eu penso também. E tudo que eu julgar, que eu criticar, que eu condenar, segundo Emmanuel na obra Pensamento e Vida, no capítulo 8, Associação, eu começo a carregar para dentro de mim o produto do que eu estou criticando, para mais tarde eu passar pelas mesmas experiências do que agora condeno. Por isso que André Luiz narra que o único mal a temer é aquele que ainda existe em nós, caso exista. E Chico Xavier complementa, consertando dentro, fora tudo estará perfeito, porque Deus é onipotente, pode alterar tudo para o bem, e o bem de todos é o eterno princípio. Ele é onisciente, sabe exatamente tudo, e é onipresente, está em exatamente tudo. E tudo que existe, existe em Deus. Fora dele nada existe. E tudo que existe são expressões de Deus. Eu, você, todos nós somos expressões de Deus. De modo que Deus não é o Criador, ele é a criação. Creio que é o suficiente para trocarmos ideia agora com algumas perguntas, se vocês quiserem.
para ficar mais claro esse espírito do Espiritismo, principalmente para gerarmos o antídoto, a harmonia interior, e por meio da alimentação, que nós vamos trazer o Evangelho na alimentação, o Evangelho na oração, o Evangelho na leitura, o Evangelho nos relacionamentos, para nos curarmos de todas as doenças, se estivermos enfermos, e não mais adoecer. E se já estivermos saudáveis, jamais adoeceremos, porque o ato mesmo de amar é a cura em si mesmo, segundo Joana de Ângeles, em Garimpo de Amor. Então vamos lá, Daniel, agora é com você e com os internautas. Muito bom, Sebastião. Muito boa a sua fala, sempre muito bem fundamentada, muito rica de exemplos, né? Nós temos aqui algumas perguntas. Tem uma pergunta aqui lá do seu canal do YouTube, do Fuad. Eu gostaria de contextualizar a pergunta dele. Você sempre toca muito na importância de encontrar em nós a cura, não é? Porque já dispomos dos recursos íntimos para trabalhar essa cura intimamente. Então, como que nós poderíamos, Sebastião, diante de uma pandemia como essa, onde nós não temos remédio, a ciência ainda está em testes quanto aos efeitos, né, das vacinas, aquilo que a ciência pode oferecer para nós que ainda estamos muito no terra-a-terra, no campo da materialidade, porque muitos de nós ainda não temos essa visão de que tudo aquilo, ou que todos os recursos estão em nós mesmos. Como que nós poderíamos trabalhar melhor o nosso sistema imunológico? Como nos preparar melhor para combater esse inimigo invisível e todos os outros, né, que assolam os nossos organismos todos os dias? Depois vou chegar no interior. Sebastião, repete, por favor, o início. O início cortou, o início da sua fala. Eu vou começar de forma bem simples, bem no dia a dia, bem no terra-a-terra, até chegar nessa cura interior. Então, Hipócrates, o pai da medicina, ele já afirmara há quase 24 séculos que seu alimento seja seu medicamento. Ele já falava isso. E hoje nós sabemos que se tomarmos pelo menos de meio-dia, no máximo às 4 da tarde, 20 minutos de sol para quem tem a pele clara e mais ou menos 1 hora para quem tem a pele já com pigmentos diferenciados do nosso, que é a pele negra, nós já teríamos a vitamina D suficiente para o fortalecimento do sistema imunológico e não ter problema nenhum com os vírus. Mas lembrando de Louis Pasteur, Claude Bernard, naquela época já falava que não eram os vírus, nem bactérias, nem ultravírus, nem micróbios, nem vermes que criavam as doenças, eram as ambiências, que é o que Joana de Ângeles está falando agora outra vez. Então, se cuidarmos de não brigar, porque depois que eu descobri isso, e faz agora em julho, dia 27, 22 anos sem medicação de espécie alguma, depois que eu descobri que os vírus fazem parte do meu sistema imunológico, e o vírus que eles pensam que estão vindo de fora, está vindo da China, o vírus já está dentro. Eles podem até ter manipulado em laboratório e enviado de fora para dentro, mas não é ele que nos ameaça, é o que está dentro, em desarmonia, ao encontro desse que está vindo de fora. Então, qualquer elemento que chegue de fora e encontre dentro em harmonia, não tem como. E nós sabemos que um simples copo d'água, eu pego meio copo de água, um outro copo vazio,
Essa receita é de Miramês. Eu vou para a frente do sol pela manhã. E Kardec fala que quem está lá no íntimo do sol são os guias da humanidade, não digo somente eles, são os Cristos. É o nosso Cristo que governa o planeta Terra e os demais gerenciando o sistema solar a partir de lá. Então, quando nós recebemos os raios do sol, estamos recebendo essas forças crísticas. E quando trocamos a água de um copo para o outro, nós estamos dando a oportunidade desses raios de sol atravessar e melhor qualificar a nossa água. E, ao mesmo tempo, o Evangelho está no ar, e ele está na luz também. Através do ar, ele também vai permear a água e vai começar a imantar a água. E nós vamos dialogando com o Cristo que está no sol, com os Cristos, com o nosso Cristo interior, fazendo o processo e criando a medicação para esse processo de imunização também. Terminando a tarefa, nós podemos colocar numa vasilha grande para fazer a comida, para dar para o animalzinho, para fazer o que quiser. Pode colocar um copo d'água em 200 litros, tanto que quiser, que não vai perder a sua qualificação, porque uma gota num oceano, segundo a homeopatia, já altera todo o oceano a partir daquela gota da essência mãe. De modo que temos os mecanismos externos, uma alimentação saudável, uma alimentação consciente, que nós vamos buscar elementos que vão melhor fortalecer o nosso sistema imune. As músicas têm um poder fantástico no processo da cura. A música, segundo Rossini, na revista Espírita com Allan Kardec, é a médium da harmonia. E a harmonia é o Evangelho, é a lei que governa o cosmos. Então a música traz o Evangelho também para dentro de nós. As boas leituras, segundo Joana de Ângeles, como colocamos em nosso livro, elas enriquecem a mente, elas acalmam o coração e estimulam o progresso. Então, boas leituras têm o poder de enriquecer a nossa mente, que está a nossa inteligência, o nosso poder imaginativo, a nossa capacidade criativa, a nossa memória, acalmar as emoções e ainda estimular o progresso. As emoções estão no inconsciente e o progresso, a vasta rede de progresso, de potencial de progresso e sublimação está no âmago da consciência. Mas a oração para Joana de Ângeles é o mais potente mecanismo no processo da autocura. Mas o mais potente medicamento é o próprio Evangelho expressado como amor. Então, a oração, como eu disse, é um projeto de ação. Eu vou elaborar, conforme Joana também nos ensina, e colocamos aqui na página 348 do livro, veja como é simples. Ideias enobrecedoras. Para quem tiver o livro, os 2 últimos parágrafos da página 348. Ideias enobrecedoras, planos de futuras ações benéficas, são portadores de energias equilibrantes que reorganiza os complexos campos celulares, harmoniza-os e aumenta-lhes a produtividade. Eu estou apenas idealizando alguma coisa, que é a oração. Eu estou fazendo planos, mas essas ideias e planos já estão trazendo do meu âmago e do meu entorno as energias para reorganizar as minhas células, harmonizá-las e aumentar a produtividade. E veja como é simples. O indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável. Então ele vai criar uma imagem dele saudável, projetando-se no tempo em condições de equilíbrio. Ele vai se ver daqui a pouco em condições de equilíbrio. Ele vai ver-se recuperado. E o segredinho para tudo dar certo, assumindo as novas responsabilidades ou desenvolvendo as atividades que ele pretende concretizar. Acho que é uma maneira bem simples, partindo de algo bem palpável para dentro, eu acho que é o suficiente para o momento. Você falou sobre amor. Aliás, nós iniciamos a nossa conversa de hoje com uma leitura do Evangelho sobre a lei de amor.
Nós confundimos e misturamos muito amor com paixão. Qual é a diferença entre esses dois sentimentos? Então vamos lá. Segundo vários espíritos, principalmente Ramatiz, Leon Denis, Miramês, Joana de Ângeles, a piedade, como fração desse amor, ela tem a função de me colocar diante de uma pessoa que sofre. Ou seja, é um ser que me chama a atenção para o ser que está sofrendo. A função da piedade é só isso, ela me transporta para dentro do irmão que está sofrendo, seja lá quem for. A autoconfiança, eu sei onde estão os meus potenciais. Agora, dentro do outro, a compaixão me permite enxergar os potenciais do outro. E amor é quando eu saio de dentro do outro e crio as condições para que ele exercite os seus potenciais. Isso é amar. Eu não vou fazer pelo outro o que cabe a ele fazer. Porque se eu fizer a lição, sou eu que cresci, sou eu que tenho mérito. Joana de Ângeles, na obra Garimpo de Amor. Se eu orar, eu recebo os benefícios. E o outro recebe apenas estímulos. Se o outro ora, ele recebe os benefícios. Se eu amo, eu estou curando-me. Joana de Ângeles ainda. Se eu recebo amor, recebo apenas o alívio. Está lá na obra Garimpos de Amor, na lição Amor e Cura. Então, o que nós falamos de amor, nós vamos criar as condições para o ser que nós queremos libertar, para que ele se liberte com as suas ações, a cada um conforme as suas obras. Agora, enquanto eu fizer por ele, eu estou mantendo naquela situação. Quer seja dando coisa, ou aplicando passe, ou orando por ele somente, sem colocar a responsabilidade nos seus ombros, como Jesus fizera conosco. Vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Muito bom, Sebastião. Diante dessa pandemia, desse desafio que nós estamos atravessando, é uma crise de uma ampla proporção, né? Visto que essa geração, a minha geração, não viveu uma pandemia como essa. Eu não estou dizendo que ela é a maior da história, porque nós já tivemos momentos piores que esses. E hoje nós temos muitos recursos, temos a ciência, temos a tecnologia, não é? Que nos possibilita passar essa crise de forma menos sofrível. Mas, infelizmente, as marcas ficam na economia, na saúde, visto que muitas pessoas morrem. Nós estamos vendo o sofrimento dos familiares, de muitos que não podem sepultar os seus entes queridos, né? Não podem vivenciar essa experiência do luto tão necessária. Mas, diante de tudo isso, Sebastião, a grande maioria de nós nos sentimos impotentes, achando que nós não podemos fazer nada, ou quase nada. O que de fato nós podemos fazer e qual é a nossa responsabilidade diante desse momento tão importante para essa geração? A Cláudia está perguntando o nome do seu livro, se você puder, é O Despertar da Consciência, né? Divulga aí, Sebastião. A consciência do Atma ao Anjo, que é esse aqui. Nós estamos trabalhando no segundo livro, que se chama O Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo. Mas esse que está em curso é o Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo. Então, o que nós podemos fazer? Já dizia Lao Tse, que nasceu 604 anos antes de Jesus. Quer ajudar a humanidade? Então, trabalhe a escuridão dentro de você. Quer eliminar o sofrimento do mundo? Então, primeiro, elimina o seu. A maior dádiva que nós podemos ofertar à humanidade é a da nossa própria transformação. Mahatma Gandhi. Faça em si as reformas que você deseja no mundo.
E Mahatma Gandhi, ele só leu 12 linhas do Evangelho da Bíblia, as bem-aventuranças. Foi o suficiente para um ser que era violento se tornar pacífico e pacificador de mais de 800 milhões de indianos e paquistaneses. Então, o que nós podemos fazer nesses momentos é um momento de introspecção e começar a nossa transformação. Porque, como eu disse, se 1% do cristianismo de meus lábios transformar nos meus atos de cada dia, a terra inteira será plenamente libertada de todo o mal. É Emmanuel. Eu não acredito que Emmanuel falaria uma mentira absurda dessa. E ainda deu a receita: se eu quiser curar a mim, eu vou servir pelo prazer de ser útil. Eu não espero aplauso, nem reconhecimento, nem gratidão, nem recompensa. Eu estou fazendo pelo prazer de ser útil. E eu vou progredir sempre e encontrar em mim mesmo os recursos para a solução de todos os problemas. E só um segredinho para vocês. Nós sabemos que hoje nós temos a hidroxicloroquina, temos a vermectina, a azitromicina, temos o sulfato de zinco e temos o anticoagulante. Se for dado em tempo hábil, ninguém desencarna por conta da presença desse elemento, porque quando ele eclode de dentro, a partir de um visitante de fora, o nosso sistema imunológico reage contra ele e cria uma inflamação. E o Dr. Roberto Zeballos, ele percebeu isso e ele trata a inflamação e deixa o vírus lá quietinho. O vírus não provoca nada. Porque esse vírus, desde quando foi falado no início, ele não passa de uma gripezinha. Menos de 10% desse número horroroso que estão falando aí, realmente a pessoa foi por conta dele, porque já tinha a desarmonia de outras enfermidades em si. Mas ninguém morreu em si, que estava saudável, que estava harmônico, o sistema imunológico em dia, por conta dele, porque ele é um dos mais fraquinhos, muito mais fraco do que o SARS, H1N1 e etc. Então, se nós queremos nos ajudar, primeiro, parar de ver essa mídia sangrenta que está induzindo as pessoas a entrar em pânico, e o pânico, segundo um dos nossos parceiros, que é o cientista, um dos mais renomados que eu conheço, que está quase indo na contramão desde o início, tentando alertar todo, o Dr. Anthony Wong. Ele fala que o medo, o pavor, mata 10 vezes mais. Ele não acredita nesses números e sabe por que não dá essa medicação antes para a pessoa entrar num processo de ser entubada, porque uma pessoa comum indo para a UTI, o governo paga R$ 1.500. Mas se for por coronavírus, R$ 4.000. E se eles matarem a pessoa, colocar no atestado coronavírus, eles ganham R$ 18.000 só por conta disso. Então, isso é o que estão fazendo no Brasil e fizeram pelo mundo afora. Esses números são falsos, como lá na Itália, parece que já descobriram, e vai descobrir por aqui também. A realidade, a verdade virá à tona. Então, a coisa não é apavorante, não precisaria nada desses isolamentos, não foi um projeto para quebrar a economia do mundo. Só que parece que não vai dar tão certo assim para quem intencionou fazer isto. Então, nós vamos fazer a nossa parte, fazendo o que nos cabe, mas a nossa transformação, o uso adequado dos recursos, não comprar alimentos em demasia, só o estritamente necessário, fazer a nossa parte. Pensar no bem, sentir o bem, falar o bem e fazer o bem. Ou seja, fazer aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Sebastião, nosso tempo venceu. 1h05. Eu quero, em nome de Paulo e Estevão, te agradecer pela sua boa vontade, pela sua disponibilidade. Que Jesus siga lhe inspirando, abençoando os passos, abençoando a família, bem como abençoando todos aqueles que nos ouvem nesse momento, os lares, aqueles que têm prestigiado as nossas transmissões de forma incansável. Eu queria pedir mais uma vez, eu pedi lá atrás, aqueles que puderem se inscreverem nos canais
do Centro Espírita Paulo Estevão, no Facebook e no YouTube, para que possa acompanhar palestras, né, que estão sendo ministradas diariamente. Sebastião, meu abraço em nome da família aqui de Ibiá. Deus te abençoe. Se você quiser fazer alguma consideração final. Nosso abraço muito carinhoso em toda a vossa família, que é a nossa família. O amor que temos pelo seu pai, pela sua mãe, por vocês, é coisa de outro mundo. E também pedir, se alguém nos der a honra de inscrever-se no nosso canal, de compartilhar os nossos vídeos, basta entrar lá no site despertardaconsciência.com.br, lá vai ter os links para o canal do YouTube, para o Facebook, para o Instagram. Então, se puder nos ajudar a divulgar essa obra, a propagar essa mensagem, ficaremos eternamente agradecidos. E se eu puder pedir apenas uma coisa para vocês, procure pensar na verdade que o Cristo veio alertar-nos quanto a ela. Conhece a verdade e ela vos libertará. Procura sentir essa verdade que está pensando, para poder compreender através dos sentimentos. Depois, fale da verdade que está sentindo e termine vivenciando a verdade que está falando. É o mais potente antídoto que eu conheço para a cura de todas as doenças, porque a verdade em si é o Evangelho do Cristo na ação. Grande abraço e muita paz a todos. Grande abraço, amigos, e até a próxima. Obrigado.